Como seria o One Piece se o Garp fosse um pirata e entregasse o chapéu de palha ao Luffy? É isso que acontece no Romance Down, um universo alternativo de One Piece. O Luffyzinho tava tirando um ronco na sua canoa e do nada mostra um pássaro meio panda que leva mó tirão. O chapéu de palha assusta e o periquito cai no barquinho dele e faz um rombo no bagulho. O Luffy usa o próprio bicho pra tampar o buraco e depois percebe que ele está machucado. Uma mina começa a gritar Balloon e do nada um navizão monstro aparece lá. Tem os malucos random segurando a mina e ela grita pro Balloon voar longe. O pássaro não para de gritar e aparece o humano que tem a voz do Brook pedindo pro jovem chapéu de palha levar o pássaro até o navio. O Luffy leva e os mano prendem o pombo. A mina fica pistola com o Mugiwara e ela se chama Annie. Os dois trocam uma ideia e quem atirou no Balloon foi o Spill, o capitão daquele navio. Basicamente o tal do Spill é um pirata e feiticeiro que atacou o vilarejo da Annie. Daí um dos Andals fala que o capitão está lá e aparece o doidão. A Annie fala que até os seus subordinados têm medo dele. O capitão agradece ao Luffy por ter ajudado a capturar o pombo e pergunta o que ele quer como recompensa. O chapéu de palha desce lá e fica encarando o Spill. E do nada ele fala que a cabeça do maluco é zoada. Esse Luffy não tem jeito. Os Randall entram em choque e o feiticeiro fica pistolaço. A Annie fala pro Luffy tomar cuidado, mas o moleque simplesmente começou a rir da cara do doidão e acabou sendo preso junto da mina. Na cela, o chapéu de palha ficou vendo a vista de uma janelinha, enquanto a Annie tava putaça. Então eles começam a conversar sobre o pássaro. E ele é uma roca, um pássaro monstro e vive com a garota desde que ela era criança. E ela demonstra ter muito amor pelo bichinho. O Luffy então pergunta por que ela foi sequestrada. A mina responde que é porque ela é uma gracinha. E depois pergunta por que o chapéu de palha tava naquele barquinho. O moleque responde que está procurando outros Peacemen para se tornarem seus companheiros. E ele explica que os Peacemen são um tipo de pirata. Quem sai por aí pilhando e saqueando são morganeiros, e os Peacemen vão em aventuras pra macetar esses mano. Então Luffy conta que seu avô era um Peaceman. Olha o que de Luffy aí que fofinho. E mostra o Garpzão com o chapéu de palha falando que é bom ser pirata. E nesse universo foi o avô do Luffy que encontrou a Gomu Gomu, e ele tava com a fruta enquanto o Luffyzinho brincava com o tesouro. Seu avô chamou ele e tava explicando que era um fruto místico, e enquanto explicava, o moleque foi lá e deu uma mordida na fruta. O Garp entra em choque e fala que quem come nunca mais vai conseguir nadar. A criança fica meio triste de saber que não vai poder mais nadar, mas depois fala que tá tudo bem porque não queria se tornar um pirata. O velho dá risada e fala que tudo bem, que seria muito difícil ir aos mares assim. Mas o mini Luffy começa a chorar falando que estava mentindo, que queria muito ser um pirata que nem ele e viajar o mundo todo. O Garp não parecia que iria consolar o seu neto, mas na real mete mó socão na cara da criança e fala que o mar não é brincadeira e sim um monstro. E enquanto dava seu discurso, o moleque foi e deu uma picuda nele. Os dois discutem e geral começa a rir. De volta pro presente, Luffy fala de seu maior tesouro, o chapéu que seu avô deixou pra ele, e pergunta pra Annie qual é o seu maior tesouro, e ela responde que é o Balloon. Daí do nada umas baleias aparecem lá e o Mugiwara fala que precisa dar o fora dali logo. A mina fala que é impossível, enquanto ela tá tristona falando que não tem escapatória, o Luffy simplesmente abre a cela falando que a chave estava pendurada lá. Eles então saem da prisão e a mina pergunta se ele usa magia. Ele fala que não, mas é quase isso, então ela pede ajuda para salvar o Balloon. Porém o chapéu de palha recusa, falando que vai procurar um bote. Os dois então se separam e ela tenta soltar o bichinho enquanto os Andals estão dormindo. Porém nessa hora o mágico esquisito estava vendo tudo e joga uma espada acordando geral. O vilão então propõe que se ela vencer um duelo, ele libera o pássaro. Mas não tava muito com cara de que ele ia fazer isso não. Enquanto isso o Luffyzinho tá lá com um monte de comida na cabeça e acha um bote. De volta no duelo a mina consegue vencer um dos Andals e isso deixa o feiticeiro pistolaço, que usa magia para jogar o maluco no mar. Ele fala que a mina venceu e dá a chave para liberar o pássaro. Mas nesse momento o Spill desce na sua vassoura e dá um tiro na mina, falando que piratas não têm palavra. Depois o cuzão fala que esse pássaro vai dar muito dinheiro pra ele e ele nunca vai soltá-lo. A Annie começa a chorar enquanto o chapéu de palha aparece lá. Ele vê uma garota machucada no chão e vai caminhando até ela, mas ele para no meio do caminho pra falar que o cabelo do cara é estranho. Olha esse Luffy, velho. Geral fica em choque e o Mugiwara pergunta por que a mina tá caída no chão. Ela fala que levou um tiro, enquanto isso o feiticeiro tá se mordendo todo. Ele vai dar 2 tiros
tiros no Luffy, que apenas sorri e devolve as balas. Geral entra em choque, o Spill invoca o martelo e dá no Mugiwara, mas ele fica gordão e joga o martelo longe. O mago então pede para os seus homens atacar o moleque, que simplesmente humilha todos os Andons como se não fosse nada. A Annie pergunta como ele faz para esticar e ele fala que comeu a fruta de borracha. Esse Andon aqui fala que ele é um monstro e grita para o seu capitão falando que ele é o único que pode derrotá-lo. Mas nessa hora o Spill já tá na sua vassoura com o pássaro metendo o pé dali, viado. Ele então quebra o naviozão ao meio e o Luffy entra em choque falando que vai se afogar. Porém a Annie vai ao seu resgate e consegue salvar o Chapéu de Palha. O Luffy agradece e vê ela chorando pelo Balloon. Então ela conta que o Balloon é o último pássaro roca, que tem uma lenda de que o sangue dessa espécie contém poder mágico, e foi por isso que ela foi sequestrada. E o pássaro foi resgatar ela. A Mina então chora pra caralho e o Chapéu de Palha se levanta falando pra ela não desistir ainda, e fala pra deixar isso com um Peaceman. O moleque então usa o mastro pra se enrolar e sai voando rumo ao Spill, que tava felizão. Isso é claro até o Luffy chegar lá. Quando o mago olha pra trás, ele quase tem um ataque cardíaco. O feiticeiro então encosta no chapéu do Luffy, deixando o moleque putaço. Nessa hora o pássaro consegue escapar e o braço do Luffy chega dando uma bufetada na cara do Spill. O Mugiwara ia cair no mar de novo, mas o pássaro salvou ele segurando o moleque pela cabeça. Daí mostra mais umas cenas do Luffy criança com seu avô e o velho tá falando que tesouros de verdade não são feitos de diamante, ouro, nem nada disso. E quando ele for para o mar, ele finalmente vai entender. E foi nesse momento que ele ganhou seu chapéu de palha. O Mugiwara então devolve o Balloon a Annie e se despede de seus novos amigos, falando que esse é o começo de uma nova jornada. E no final, o narrador diz que anos depois, um pirata chamado Luffy, Chapéu de Palha, fez fama no mundo dos mares. E assim acaba o Romance Down. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase.